nós vamos falar hoje a respeito da revelação verbal de Jesus, ou seja, Jesus, o Verbo de Deus. Então Jesus ele se revelou, ou ele foi revelado, vamos dizer assim. Tanto ele se revelou, se manifestou, né, como também nós podemos dizer que ele foi manifestado, foi apontado como ele que surgiria aqui nesses tempos. Bom, o escritor aos Hebreus, como nós comentamos, quando a gente fala assim das cartas aos Hebreus, né, tem como que um escritor desconhecido, não sei se você sabe disso, né, se você tem informação, eu creio que sim, né, o povo de Deus é um povo assim, bem instruído. Mas aqui aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala assim um pouco a respeito justamente dessa revelação. Hebreus capítulo 1, no versículo 1. Eu gostaria de ler juntamente com você, tá bom? Eu vou ler com você para a gente poder valorizar então esse assunto. A pastora Vera Lúcia está aqui com a gente também. Deus abençoe, pastora, saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Então vamos lá, Hebreus capítulo de número 1, também no versículo de número 1 da palavra de Deus está escrito o seguinte. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, então você entende que algo ou alguém tem sido revelado através dos antepassados e através dos profetas. Enfim, vamos lá, vamos para o versículo 2. Mas nesses últimos dias nos tem falado, né, por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Né? Então, ou seja, primeiro foi falado, foi manifestado, foi apontado, né, através aí dos profetas e através dos antepassados. Mas agora se tem falado aí a respeito do reino aí por Jesus Cristo. Ou seja, mas a questão é que esse que veio mostrar o reino, também seria aquele que seria revelado. Né? Você pode ver lá, por exemplo, a preocupação de Herodes, né, quando se fala a respeito de um rei. Por que a preocupação dele? Né? Porque talvez ele achou que Jesus quisesse um reino pequeno, né? Sendo que Jesus veio falando a respeito de um outro reino. Mas a questão é que se falava a respeito do reino de Deus, se falava a respeito de um rei que viria, o rei dos judeus, o rei de Israel. Né? E quando nós olhamos para isso, né, nós achamos assim, muito interessante essa representação e essa colocação, né? Porque a Bíblia, ela insistentemente, ela apresenta um Deus que fala. Ela apresenta, porque até então, quando nós falamos dias atrás a respeito do pai de Abraão, né, a respeito de Terá, pai de Abraão, e porque ele fazia lá seus deuses mudos, e as pessoas também criam seus deuses mudos, seus bezerros de ouro e tal, mas é um Deus que não fala, né? Mas até então, até hoje, por exemplo, se crê em Deus que não fala, né? Não sei o que vai acontecer com esse vídeo meu, mas enfim, eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, se crê em Buda, por exemplo, Buda não fala, né? O cara já morreu e a estátua dele também não abre a boca para nada, né? A chamada e a suposta padroeira do Brasil também não fala, né? As pessoas falam em nome dela, mas ela não fala nada. E tantos outros aí, animais, por exemplo, que se adora por aí, também eles não falam. Berra, urra, uiva, mas eles não falam. Enfim, os cipós que muitos acreditam, as matas que muitos acreditam ser santas, enfim, esses negócios aí não falam, são inanimados. Mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que fala, né? Um Deus no oculto, mas você percebe que é o único Deus que fala. Né? É o contrário dos outros deuses. Né? As pessoas veem os outros deuses, mas eles não têm poder para absolutamente nada. O nosso Deus é um Deus diferenciado. Nós cremos nele pela fé, ele se revela, ele se manifesta mostrando a companhia dele para cada um de nós. Né? Em compensação, ele fala, e é o que Jesus mesmo disse, né? Que o Senhor ele nos ensinará todas as coisas através do Espírito Santo. Então, tem esse diferencial aí na vida do cristão. Então, mas o mundo foi criado pela palavra. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco para você a respeito justamente do verbo de Deus, tá? Algumas coisas que eu não gostaria que ficassem assim no oculto, a gente vai estar conversando sobre isso. Mas o mundo foi criado por sua palavra. E falava com o homem no Éden, aqui falando a respeito do Senhor, né? Falava com o homem no Éden e continuou falando, né? A falar durante o processo histórico da sua revelação. Hoje temos aí a sua palavra falada e registrada nas Escrituras. Lembrando que no Antigo Testamento também se falava, claro, há momentos assim específicos que o Senhor, por exemplo, falava, por exemplo, onde Deus diz ali diante do povo, né? Em um momento ali que o povo se rebelou contra Deus e contra Moisés e contra
Arão, né? Aliás, contra Deus e contra Moisés. Deus disse assim para o povo, para que o povo pudesse ouvir, mas falou assim diretamente para Moisés, que ele cuidava de Moisés e com Moisés ele tratava face a face. Então não era para se preocupar com a vida de Moisés. O povo estava se preocupando tanto com a vida de Moisés estava certo, Moisés estava errado. Deus disse, chega, disse Miriam leprosa, Arão envergonhado, e ele disse, com o meu servo Moisés eu falo face a face, eu trato com ele. Vocês não precisam cuidar da vida dele não, ele é que vai cuidar da vida de vocês. Então isso é o que aconteceu lá com o pastor Moisés, o pastor do deserto. Mas, ou seja, Deus se manifestando, né? Deus tratando e Deus falando sempre de muitas maneiras, né? Mas o curioso também é que Deus inicialmente ele se manifestou, né? E nós chamamos essa manifestação de teofania. Deus se manifestou exatamente dessa forma. Só como assim teofania? Teofania é Deus se materializando, a matéria de Deus. Deus virando, se transformando em matéria para se comunicar com o homem. Isso também aconteceu com Jesus Cristo, só que com Jesus não foi ali especificamente uma teofania, mas foi uma encarnação, né? Ele se encarnou, né? A gente vai entrar nessa questão aí hoje mesmo, e enfim. Mas no Antigo Testamento lá acontecia assim bastante essas coisas. Deus se comunicava através dos profetas, Deus se comunicava ali através do Urim, Tumim, através até mesmo de lançar sortes, né? E Deus se comunicava também ali através dos profetas, mas ou seja, havia outras maneiras. Por exemplo, uma dessas maneiras é a teofania. Pessoal, que teofania é essa, né? Bom, nós entendemos que quando o Senhor ele falava, por exemplo, lá com Adão e Eva, por exemplo, no Jardim do Éden, né? Alguma forma Deus utilizava, né? Alguma forma Deus utilizava. E claro, a Bíblia não revela diretamente essas coisas, mas alguma forma Deus utilizava, porque o homem já tinha uma forma de homem, né? Ele já tinha um formato, ele já tinha, porque Deus não conversou com o homem diretamente ali em espírito, diretamente ali no Jardim do Éden, mas o homem ali na matéria. Embora distante do pecado, né, o homem, porém o homem estava ali na matéria, né? Mas Deus andava com o homem no jardim, né? Não é simplesmente ouvir a voz, né? Mas Deus andava com o homem no jardim, né? Depois do pecado, o que Adão disse? Que ele ouviu os passos de Deus no jardim. Então você percebe que é algo físico. Então, de certa forma, nós imaginamos aqui, nossa mente, né? Entra aí um pouquinho da interpretação, mas nós imaginamos que Deus supostamente tomasse alguma forma. Se sim, se não, não vai interferir na nossa fé. Nós estamos falando simplesmente naquilo que nós imaginamos supostamente teria acontecido, tá bom? E ele falava ali, naqueles momentos com o homem, Deus se comunicava ali diretamente com ele, tá bom? Mas aqui, por exemplo, nessa manifestação de teofania que eu disse para você, por exemplo, em que o homem se comunicava com Deus, ou aliás, Deus se comunicava com o homem, por exemplo, eu vou mostrar para você o que está escrito em Gênesis capítulo 18. Se você tiver a sua Bíblia à disposição, você pode procurar, tá bom? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? No capítulo de número 18, você vai encontrar. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, vamos ler? É bem interessante essa passagem aqui, olha só. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Menre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Ou seja, Abraão estava ali naquele calor, né? Que estava fervendo dentro da tenda. Abraão estava ali debaixo dos carvalhais, debaixo das árvores, se refrescando ali. Então o Senhor apareceu a ele, né? E ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, né? A pouca distância dele, né? E quando os viu, saiu à entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se em chão. E ele disse: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Senhor, para por aqui, conversa comigo, né? É interessante, quando Jesus estava tendo aquela conversa com os judeus, Jesus estava querendo apontar justamente esse momento, quando aqueles homens disseram que eram filhos de Abraão, lembra? Aqueles homens disseram que eram filhos de Abraão, né? Eu estou falando do que está escrito lá no Evangelho de João, né? E aqueles homens disseram que eram filhos de Abraão. E quando ele está falando filho, ele não está falando assim a respeito de um filho ali na sua carnalidade. Ele está falando sobre filho ali no mundo espiritual, sentido espiritual.
Porque quando se falava sobre filho de Abraão, se falava sobre descendente de Abraão, né? Sobre como quem estava sendo abençoado por Deus, né? Você vai encontrar isso, por exemplo, também esse tipo de comentário lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, na parábola ou na história do rico e Lázaro. Você vai encontrar também sobre esse assunto aí. Ele se refere a isso, tá bom? Como que alguém estivesse sendo abençoado. Aí foi que Jesus diz, lá no versículo de número 44 do capítulo 8, né, que a prática que eles estavam tomando era a prática do diabo, porque eles queriam matar Jesus, né? E ele diz assim, o diabo ele é homicida desde o princípio, né? E não se apegou à verdade, e não há verdade nenhuma nele, né? Mas a questão é que quando Jesus, quando eles começam a expressar que ele é filho de Abraão, que eles são filho de Abraão, Jesus disse assim a eles, mas Abraão se alegrou em me ver. Abraão nos seus dias se alegrou em me ver. Ou seja, e eles disseram assim, você está perturbado, Jesus, porque nem 50 anos você tem, você já disse que Abraão se alegrou em te ver, e aí então eles se levantaram e eles se rebelaram cada vez mais. Mas para onde Jesus estava apontando essa conversa? Para Gênesis capítulo 18. Olha só, o que Abraão fez? Abraão se alegrou em ver Jesus e ele disse, não passe de mim. Ou seja, espera por aqui, né? Ou seja, fica comigo. Ou seja, houve alegria no coração de Abraão. E era justamente isso. Ou seja, mas quando se fala a respeito dessa teofania, nós vemos ali a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqueles que disseram assim, olha, desçamos e confundamos a língua. Daquele que estava lá no começo e disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Justamente essa materialização, ou seja, essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que nunca se desapegou, nunca deixou de existir, né? Onde, por exemplo, quando nós encontramos, claro, não diretamente invisível, mas ali nós encontramos o Espírito Santo visível, tomando uma forma de uma pomba, encontramos Jesus visível em forma de homem, mas Deus se ouve ali a princípio sua voz. Mas Deus diz por 3 vezes, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas nós vemos aí, de certa forma, teofania, até no Novo Testamento. Nós vemos sim o Espírito Santo, tá bom? Deixa eu dar uma passadinha aqui na sala de aula, vamos ver como é que está isso aqui. Também chegou conosco aqui meu irmão amado em Cristo, Manuel Cavalcante, Nadir e Vinícius. Deus abençoe grandemente suas vidas em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, acrescentar. E quando eu falo do Manuel, eu falo a respeito de um homem conhecedor da palavra, né? E você tem toda a liberdade também de deixar seu comentário, de repente de acrescentar alguma coisa, de repente alguma questão, a gente tem essa liberdade para estar conversando sobre o assunto, tá? Lembrando que isso não é uma pregação, tá bom? Para ficar só nos meus comentários, tá? Lembrando que isso aqui não é ali uma palestra, uma ministração, algo assim, de forma nenhuma. É uma aula, tá bom? Do nosso curso aqui de teologia, que quando nós falamos em aula, nós falamos em um bate-papo, tá? Nós falamos em opinião, em sugestão, enfim, por que isso, por que não aquilo, enfim. Quando nós falamos em aula, nós falamos exatamente nisso, tá legal? Então tá, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, para o nosso momento. Deixa eu pedir para a minha produção ligar o carregador aqui no notebook, por favor, para que não haja um apagão, tá bom? E deixa eu voltar aqui para a minha matéria, tá bom? Então, ó, caso você tenha algum comentário, deixa aí, tá bom? Para que a gente possa estar comentando sobre o assunto. Bom, deixa eu mudar, eu estou do lado invertido. Deixa aí, tá? Desse lado aqui, desse lado meu, para que a gente possa estar conversando sobre o assunto, tá bom? Então, você pode estar deixando aí, eu vou estar dando sequência, lembrando que nós estamos falando a respeito, né, de... não deu contato. E de Jesus, a revelação de Jesus Cristo, de como Jesus era então revelado, assim que nós enxergamos, tá bom? E vamos lá, vamos para a sequência aqui, também não, vamos para a sequência aqui do nosso estudo bíblico. Então é muito importante a gente frisar, a gente destacar algumas coisas, tá? Quando eu falo em frisar, estou falando a respeito de algum destaque. É bem interessante a gente frisar, a gente destacar aqui algumas coisas que eu vou passar aqui para você. A produção está tentando fazer uma conexão aqui, não está conseguindo. E o que, né? Que ali não houve uma encarnação, aqui na teofania, né? Ele tomou forma, simplesmente. Encarnação nós encontramos lá na frente, tá? Quando a gente fala assim a respeito de Novo Testamento, tá? Lá a gente
ouve falar, né, sobre encarnação, tá bom? Então, ali especificamente, né, em Gênesis capítulo 18, nós falamos a respeito justamente de teofania, tá bom? De materialização. Mas olha só, então ali ele se manifestou, né, e alegrou ali o coração de Abraão. Bom, houve um apagão aqui, não sei o que está acontecendo. Bom, mas enfim. Por fim, querido, nós entendemos que por diversas citações, e aqui eu gostaria também de falar um pouco aqui a respeito de Jesus Cristo. Sim, agora sim. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Jesus Cristo, uma observação, querido, que talvez você leia e talvez essa observação que é interessante, principalmente para os pregadores, tá? Você que prega a palavra de Deus, você que utiliza o altar, né, para estar ministrando, para estar ensinando aí pessoas aí na igreja que você participa, de repente você pastoreia uma igreja, enfim. É interessante, essas observações que a gente vai fazer aqui agora, elas são muito importantes, tá? Então, quando, por exemplo, nós entendemos que o Senhor, ele usa uma expressão, que é essa expressão que eu vou te mostrar agora, que eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículos do 2 ao 4. Eu vou ler algumas coisas aqui para você, tá? Aí a gente vai conversar sobre o assunto. Primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículos do 2 ao 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá bom? Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 3, versículos do 2 ao 4, né? Está escrito assim. Olha só, vou ler para você. Se você quiser acompanhar, você fica à vontade, tá bom? Mas eu vou estar lendo aqui para você também. Está escrito dessa forma. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo e saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça estivesse em chamas, esta não se consumia pelo fogo. Ou seja, o fogo não consumia. Quando você põe fogo em alguma coisa, o que acontece? Aquilo se desfaz, né? O fogo engole, devora. Isso não acontecia. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Foi o que Moisés ele comentou, nem foi o que ele tentou fazer. O Senhor viu que se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Você entende porque aquele lugar é chamado de terra santa, mano? Você entende, né? Então a Bíblia dá uma deixa aí. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro assim para você, cada vez que você vê escrito, por exemplo, eu vou deixar esse escrito, essa grafia aqui com você, ó. Eu vou copiar aqui e vou colar exatamente aí, juntamente com o pessoal, no comentário no YouTube aí, olha só. Então, o anjo do Senhor, quando ele usa a expressão anjo do Senhor com letra maiúscula, ele está se referindo ao Senhor e não simplesmente ao anjo. Quando ele vai se referir ao anjo, dando ele nome ao anjo ou não, ele usa outro tipo de escrita. Ele escreve com letra minúscula, se referindo ao anjo comum. Tá? Mas quando ele fala a respeito do anjo do Senhor, entra até mesmo naquilo que Isaías está comentando lá no capítulo 53, né? O braço forte do Senhor, aquele que se manifestou. E, na verdade, Isaías 53 é só um capítulo mais conhecido, né? Mas desde 2 capítulos antes ele já começa a falar a respeito do servo sofredor, enfim, se referindo a Jesus Cristo. Mas muitas vezes a Bíblia usa a expressão anjo do Senhor, não se referindo simplesmente ao anjo, mas sim à pessoa do próprio Deus, tá bom? Primeira coisa, algumas pessoas pensam assim: pastor, mas como é que eu vou entender que realmente é o Senhor? Bom, primeira coisa, um anjo ele não aceitaria adoração. Se você, por exemplo, voltar lá em Gênesis capítulo 18, o que acontece? Versículos 1 e 2, o que acontece? Os anjos, 1, 2, 3, os anjos estão ali diante de Abraão. Abraão se encurva diante dos anjos, aliás, daqueles homens que estão ali. Você percebe? E eles aceitam a adoração, ou seja, o anjo não aceitaria adoração. Anjo faria aquilo que aconteceu lá no livro do Apocalipse, tá bom? No livro do Apocalipse acontece justamente isso. E o anjo mostra exatamente a atitude de um anjo, é exatamente aquele tipo de atitude, tá?
no último livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo de número 22, por exemplo, Jesus, o anjo, aliás, estava ali mostrando aquelas coisas para João, né? Aquelas coisas maravilhosas. Eu estou falando do que está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Eu estou falando com você abrindo a Bíblia aqui, tá? Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 8, está escrito assim, olha só. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Primeira observação, você consegue perceber que essa expressão anjo do Senhor, aliás, que essa expressão anjo é com letra minúscula, né? Então, um anjo simples, que não deveria aceitar adoração. E olha a atitude do anjo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo, ou sou seu servo, né? Ou servo como você e seus irmãos, e os profetas, e como os que guardam as palavras do livro, ou desse livro, adore a Deus. Então o anjo deixa bem claro a respeito de uma atitude de um servo, né? Ele não aceita adoração, e ele aponta, na verdade, quem é que deve aceitar adoração, que é o Senhor Deus. Então, a quem a pessoa deve adorar, falando ali em outro sentido, tá bom? Então a gente percebe, a gente entende essa atitude comum do anjo. E o João, ele fez isso por 2 vezes. Por 2 vezes o anjo fez a mesma coisa. O anjo disse, levanta daí, adore a Deus. Então, ele disse assim que ele é servo de Deus assim como nós, e ele trabalha ali para nós. Ele está ali ao nosso trabalho, assim, ao nosso favor. Por isso que muitas vezes nós oramos e nós declaramos, Senhor, envia os teus anjos em nosso favor, para batalhar, para guerrear essa guerra juntamente conosco. É a expressão que normalmente o cristão ele utiliza no meio da oração, né? Dependendo da situação que ele está passando, né? Deus manda o teu anjo na frente e preparando o caminho, ou seja, então a gente usa essas expressões em oração, é muito comum se ouvir um cristão orar assim. Mas aqui quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 3, no versículo aqui de número 2, a gente entende que, olha só, o anjo do Senhor apareceu no meio da chama. Então, e tem mais ainda, e esse anjo, se ele fosse um anjo simplesmente, ele não usaria a expressão, né? Então disse Deus, não estaria escrito isso, né? E lá nessa conversa, por exemplo, que esse anjo está tendo com Moisés, ele disse assim, quando o faraó disse assim, quem me enviou, o que eu digo, né? Aí é onde ele se manifesta, né? O eu sou te enviou, o Deus de seu pai, Deus de seus pais. Ou seja, você entende? E até mesmo quando ele pede para Abraão tirar a sandália dos seus pés. Por quê? Porque reverência. Aqui ele está falando de reverência, né? Quando se chega diante da presença de Deus. Quando se chega diante da presença do Senhor. Então, vários toques aqui acontecem, várias deixas ali o Senhor dá, mostrando que não é simplesmente um anjo. Então, quando a gente lê, a gente analisa o texto, a gente consegue entender, pela leitura, a gente consegue entender, na verdade, sobre quem está falando, tá bom? Então, anjo do Senhor, letra maiúscula, está se referindo ao Senhor, está se referindo à divindade, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui sobre isso, porque esse comentário aí é bem interessante. Olha só, apareceu um comentário aqui. Deixa eu carregar um pouquinho minha tela aqui. Bom, vamos lá. Para Jó também se manifestou em forma de uma espécie. Redemoinho. Ele falou no redemoinho, né? Ele falou no meio daquilo tudo, né? E ele se manifesta de muitas formas. Por exemplo, o Espírito Santo, eu acabei de comentar, o Espírito Santo se manifestou, por exemplo, em forma corpórea de uma pomba. A Bíblia deixa bem claro, né? Assumiu a forma de uma pomba, né? E também nós entendemos ali que em algumas maneiras, né? Por exemplo, no livro ali, quando Elias ele se esconde, por exemplo, na caverna, né? Passa o vendaval, aí ele não se manifesta nessas coisas todas, esse barulho, essas coisas todas, ele se manifesta no silêncio, né? Então, mas de muitas formas ele se manifesta, né? E até mesmo ali e eu até posso dizer isso, que ali, por exemplo, no Novo Testamento, nesse processo de transição entre lei e graça, né?
E o Jesus ele se manifestou como? Como que um servo mesmo, né? Um servo sofredor. Justamente isso, ele servia os discípulos, ele servia as pessoas que estavam ali. Ele não veio como um rei, como realmente as pessoas imaginariam que ele viesse, né? Por isso que as próprias pessoas que estavam ali, elas se confundiam realmente. Será que esse é o Messias? Mas o Messias, será que ele se manifestaria dessa forma? Será que ele agiria assim, né? Ele meio que se camuflou ali, mas as palavras deixavam muito claras de quem ele é, e por várias vezes foi revelado quem ele é. Na primeira vez que ele entrou na sinagoga, ele já deixou bem claro quem ele era ali entre os judeus, porque ele abriu o rolo onde está escrito: "O Espírito do Senhor soberano está sobre mim", e tal, e ele me ungiu para tal. Isaías 61 ele ministrou lá. E aí, olha que interessante, as pessoas já cresceram o olho nele. E quando ele se assentou, você sabe onde ele se assentou? Você sabe onde ele se assentou? Tinha uma cadeira lá, que é a cadeira de Moisés, se chama a cadeira de Moisés, né? Somente o Messias se sentaria ali. Ela fica sempre vazia. Ele se assentou na cadeira de Moisés, né? E ele disse: hoje se cumpriu essa palavra, está se cumprindo exatamente hoje. Como quem diz assim: eu sou o Messias. Então o povo já ficou doido lá ou seja, então você percebe que ele já se manifestou logo de cara, né, mostrando a forma, né, e ele tomou essa forma de homem, né? Sendo ele Deus, tomou essa forma de homem. Mas deixa eu voltar aqui no meu texto. Eu começo a falar assim, eu já engato outra coisa. Deixa eu voltar aqui no meu texto. Então, por fim, nós encontramos por diversas citações a palavra anjo do Senhor, né, manifestando ali, também falando, Gênesis capítulo 16, versículo 7, também ali em Números, capítulo 22, também 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, e em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, ali por várias maneiras, o Senhor ele se manifesta exatamente dessa forma, tá bom? Então, não se preocupa não, tá? Na apostila que eu te mandar vai estar estarão, né, todas essas informações. Como eu já disse, eu gostaria de ter enviado para você antes dessa última aula, mas eu vou enviar hoje ainda que eu vá dormir, não sei que horas, mas eu vou enviar hoje ainda para você. Por que eu estou fazendo? Lá em 37 milagres de Jesus, eu estou colocando, porque lá nessa apostila aqui, mostra a respeito do propósito dos milagres de Jesus, né? Quando fala a respeito aqui da manifestação. E eu gostaria de mostrar assim, o propósito de cada milagre, e em cada milagre. Para que quando você for, por exemplo, ministrar, se for estar ensinando alguém, se for de repente dar uma palestra, de repente se for estar pregando, de repente se for estar discipulando alguém, você vai poder mostrar assim com clareza, porque você vai ter os slides ali todos prontos, né? E eu gostaria de estar passando tudo isso para você, tá bom? Olha só. Então nós entendemos que Jesus, então, ele se manifesta, né, e ele se revela de várias formas, né, a cada um de nós, tá bom? Pelos profetas, ele se revelou também. Nós entendemos ali que muitos profetas ali se levantaram ali representando o Senhor. Por exemplo, nós vemos Abraão, por exemplo. Abraão, de certa forma, foi uma tipificação de Deus, vamos dizer assim. Por quê? Foi como que uma representação. Por quê? Porque todas as pessoas são benditas em Abraão, né? Então, o homem da fé, né? Ou seja, então você percebe que a Bíblia diz lá em Hebreus também que aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que ele creia e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, ou seja, é necessário ter fé. Então, quando as pessoas diziam assim, eu sou filho de Abraão, eles estavam dizendo automaticamente, sou filho de Deus. Então, nós entendemos que Abraão ele tinha essa representação, as pessoas olhavam para Abraão, elas eram benditas por servir Abraão. Então, tem ali uma representação. Até mesmo, se você parar para você analisar, ali quando se fala a respeito do sacrifício, você tem até mesmo, olha, guarda isso no teu coração, tá? Você tem até mesmo, por exemplo, quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, ou seja, quem que entregou o filho ao sacrifício? Foi Deus. Então, quem foi que levou ali Abraão, aliás, quem foi que levou Isaac ao monte para ser sacrificado? Abraão. Então, ele levou a madeira sobre os próprios ombros, aquela tipificação, aquela representação toda, né? E lá, claro, na hora certa, o Senhor proveu o cordeiro e o sacrifício foi feito. Mas a questão é que houve essa representação. Quando a gente olha, por exemplo, para Davi também, nós olhamos e nós vemos, nós entendemos, né, como que alguém ali que tipificava, que representava Jesus Cristo de alguma forma. Por quê? E em todos os livros da Bíblia, Jesus, ele é manifestado, ele se manifesta de alguma forma. Você vê a ação do Espírito Santo de alguma forma muito clara, ou às vezes não tão clara assim, tá?
Mas nós encontramos isso praticamente na Bíblia toda. Nós encontramos uma representação, o Espírito Santo em ação, Jesus se manifestando, a ação de Deus, o propósito de Deus naquele livro. Na Bíblia toda você vai encontrar isso. Nada é sem propósito, tá? Então, ali, através dos profetas também, através das teofanias, como nós acabamos de comentar, né? O próprio Moisés ali passando com o povo, atravessando o povo no deserto para futuramente entrar na Canaã, ali através de Josué, que foi essa entrada, mas quem que está conosco hoje, né? Quem que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e pelo deserto que nós estamos passando, prestes a entrar na Canaã celestial? Jesus, através do Espírito Santo. Então nós entendemos essa caminhada toda, essa manifestação, essa companhia de Deus constante sobre a nossa vida e sobre esse tempo que nós vivemos. Então é muito clara a ação de Deus, muito clara a ação de Jesus e é muito clara a ação do Espírito Santo. Mas aqui falando de teofania, ele também usava pessoas, né? Tanto que o rei, por exemplo, na época, vamos olhar para Davi, por exemplo, que era um rei temente a Deus, um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha o poder de dar a vida e de tirar a vida. Se ele dissesse esse vai morrer, ele morria. Se ele dissesse esse vai viver, ele vivia. Então, a gente vê essa autoridade. Por exemplo, olha só que interessante que eu vou dizer isso para você, a gente já vai passar dessa aqui. Quando, por exemplo, Salomão, que foi o filho de Davi, né, aquele que veio depois, né, do pecado ali, mas já com Betseba, mas quando, por exemplo, Salomão pecou, Salomão fez tudo aquilo que Deus disse para ele não fazer, casou com a filha de Faraó, e adorou outros deuses, construiu templos pagãos e entrou aí nessa questão de ocultismo, Salomão, puxa, foi complicada ali a história de Salomão. Mas enfim, não entrando diretamente nas causas, mas vamos falar aqui. Salomão errou, tá? Salomão errou. E Salomão poderia ter se perdido. É como se Deus dissesse, porque Deus falou que o trono não seria tirado se ele permanecesse no caminho. Mas olha só o que a gente vê. A gente vê Deus repreendendo Salomão, e Deus dizendo que Deus teria misericórdia de Salomão por causa de Davi, por causa de seu pai Davi. Então o que nós entendemos? Por que Deus tem misericórdia de nós hoje? Por causa de Jesus Cristo. Então você vê essa representação, você vê essa tipificação, e a gente vê também por vários outros aí. A gente consegue ver, a gente consegue entender, enxergar na Bíblia, né? Essa aproximação de Deus, mas também Deus colocando pessoas ali que viessem direcionar realmente a Ele, né? E quem é aquele que nos direciona? Jesus Cristo. Quem é aquele que nos direciona? Né? O Espírito Santo. Então, você percebe que há, sim, representação, né? E há companhia de Deus para cada um de nós, né? Mas quando em Hebreus, o que me chama a atenção, assim, é que quando em Hebreus, a palavra, assim, que diz que nesses dias ele tem se revelado, o Evangelho tem se revelado, e o próprio Filho tem se revelado, né? Mas quando ele usa a expressão pelo Filho, bom, eu vou aqui no meu canal de novo, vou ver se tem algum comentário, porque esse comentário aqui que eu vou fazer vai demorar uns minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, mais algum comentário. Tá, tem mais algum comentário aqui, olha só. E através de sonhos, muitas vezes também, sim, através de sonhos, sim, ele se revela também, né? E muito bem colocado. O próprio livro de Joel, a palavra do Senhor fala a respeito disso, né? Que nos últimos dias, né? As pessoas teriam sonhos, teriam visões e tal, mas o Senhor se revela de muitas formas para cada um de nós, usando pessoas até mesmo, mas também Ele se manifestando diretamente ali para nós, né? E, enfim, Ele tem suas maneiras. Deus não é um Deus assim uniforme, né? Deus se revela somente de uma maneira, né? Mas Deus ele se revela de muitas maneiras, né? E aí a sensibilidade precisa ser nossa, para nós entendermos realmente o revelar de Deus, para nós entendermos realmente o que Deus ele quer para as nossas vidas e das nossas vidas através dessas revelações, tá? Aí entra essa questão também da sensibilidade, né? A gente ter sensibilidade, tá legal? Voltando aqui para a nossa matéria, então, quando aqui em Hebreus fala a respeito da revelação, essa questão dos filhos, do filho, né, ou pelo filho, mostra também que essa revelação é uma revelação verbal, né, a palavra, ou seja, o ápice ali da pessoa do filho, né? Bom, no princípio era o verbo estava com Deus, mas agora o verbo se manifestou, o verbo se encarnou e o verbo estava entre as pessoas, né? É o que diz lá no começo do Evangelho de João, né? E a gente vai ver isso aí. Eu vou ler aqui para você, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo também de número 1. Se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia também, tá? Evangelho de João, capítulo 1,
O quarto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 1, versículo de número 1. Está escrito assim: no princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Olha só, no princípio era a palavra. De repente algumas pessoas podem até comentar: pastor, mas está escrito que no princípio era a palavra, mas não era Jesus, né? Eu vou ler uma outra tradução para você. Vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Melhorou? Por isso, quando a gente vai falar assim a respeito de leitura bíblica, a gente procura ler assim em várias traduções, tá? Para que a pessoa ela venha realmente entender, tá bom? Então, é muito importante a gente ler a Bíblia não só em uma tradução. Agora, por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já é uma tradução mais clássica, né? A Revista Corrigida fala a respeito disso, é uma tradução mais clássica e um pouco mais difícil de entender, mas, enfim, vamos pegar essas duas traduções aí, a NVI e a Revista Corrigida. Então, o que aconteceu? No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. Então, a palavra é como que se, por exemplo, eu vou simplificar aqui, tá? É como, por exemplo, quando a gente está falando a respeito de trindade, né, de três divindades, de três em uma unidade, sendo ele Deus. Eu vou procurar simplificar aqui, por exemplo. Eu tenho 2 livros aqui nas mãos, eu vou pegar eles aqui. Olha só, esse Manual Prático de Teologia, bom, e esse livro de Doutrinas da Bíblia. Vamos lá, os 2 livros aqui. Olha só, faz de conta que aqui atrás tem um outro ser. Eu vou usar esses 2 só mesmo, olha só. Então, vamos supor, esse livro pede para que esse faça. Olha só, esse livro verde pede para que o livro azul faça alguma coisa. Então, esse livro verde, ele é aquele que está... porque vamos dizer assim, tem 3 pessoas. Alguém faz, né? Quando se trabalha em comunhão, estou falando, tá? Porque quando está em desunião, alguém fala assim, faz tal coisa lá. O outro fala, sabe o que ele fala? Ele fala, faz você, meu, você está aqui também, por que você não faz? Vai cair a mão? Mas quando existe comunhão, quando existe união, quando existe amor, quando existe... lembra que nós aprendemos lá sobre unidade composta, unidade absoluta? Quando existe essa unidade, né? Então, olha só, um fala e o outro age, mas ele age pela palavra. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Na verdade, quando se fala a respeito era a palavra, é a execução da obra, né? Não que Jesus era letras, simplesmente. É isso que eu gostaria de deixar claro com você. Era palavra, não é que história de palavra é essa? Então, Jesus não era a letra em si, né? Ele era a palavra, ele era o executador, vamos dizer assim, né? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, né? A palavra era Deus. Jesus, ele é Deus, tá bom? E quando se fala assim, aí entra naquela questão que nós estudamos, não vou entrar nesse assunto, porque nós já estudamos sobre esse assunto, tá bom? Sobre o fato de Jesus ser Deus, né? Já estudamos, já comentamos sobre esse assunto, tá? Não é novidade para os amados que participaram conosco, e se você gostaria de rever essa aula aí, você pode encontrar também, tanto em estudo que eu gravei, estudo isolado, como também nas nossas aulas que estão aí no meu canal no YouTube, tá bom? Pierre Paulo Faria, você vai encontrar aí curso básico de teologia, aula 1, aula 2, aula 3, desde a introdução até mesmo aí outras matérias, você vai encontrar tudo aí, tá bom? E vai ter essa passagem também que nós falamos sobre esse assunto, tá bom? Mas enfim, você entendeu a respeito da questão do ser palavra? É simplesmente aquele que executa, ou seja, o poder daquilo que se faz. Por exemplo, quando você lê, por exemplo, a respeito de quando está escrito todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, aquele que executa. Não que porque ele estava lá as coisas aconteceram, mas ele, o executador, isso que eu quero que você entenda, tá bom? O executador, assim como ele veio e executou o plano da salvação, né? Pela palavra, ele executou o plano da salvação, assim também ali através da criação. Então, pela palavra, né? Então, por isso que se usa aquela expressão, aquele que é a palavra, aquele que executa, o executador do plano de Deus, ele se tornou carne, ele se formou ali, se colocou na condição de homem, tomou a forma de homem, tá bom? É isso que eu queria comentar com você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha só.
e aquele que é a palavra, você entende? Olha aqui, ó. Por isso que algumas pessoas vão falar, elas até comentam, mas como é que aquele que é a palavra, ele estava no mundo, como assim ele é a palavra, agora ele virou gente, como é que pode ser? Então, a Bíblia, ela diz algumas coisas, por isso que o estudo é muito interessante, é muito importante. Por que eu digo isso? Porque algumas palavras, no nosso tempo, elas são entendidas de forma diferenciada. Então, quando a gente quer entender realmente algo que Deus falou, a gente espiritual. Você se consagra, você jejua, você ora, você lê a Bíblia. Isso o que é? É entrar no mundo, na atmosfera espiritual, no mundo de Deus, para receber mais de Deus. Então, para entender também as coisas de Deus, justamente, muitas vezes precisa ir na cultura, muitas vezes precisa entender exatamente como Deus se expressava, sabe, para aquele grupo de pessoas. Já imagina, porque às vezes Deus fala alguma coisa, né, crendo que as pessoas, por exemplo, já entendem aquilo por causa da cultura deles. Agora, olha só, por exemplo, só vou falar sobre esse versículo, por exemplo, e já volto para cá. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o ímpio pela sua malícia, está escrito lá em Provérbios, eu gravei uma reflexão poucos dias atrás sobre isso, mas está escrito assim, o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo, até na sua morte, Deus tem prazer. O que se espera? É claro, existem momentos de fraqueza, existem momentos de dificuldades, existem momentos de tal. Mas quando se fala em justo, mas nesses momentos de fraqueza, de luta, de dificuldade, de muitas vezes a pessoa recuar, não há justiça nisso. Então, mas o ímpio pela sua malícia será lançado fora. Então, Deus, ele entende que somente o ímpio tem malícia. Você entende? Então, quando ele fala assim de justo, ele está falando de alguém que é justificado pelo sangue de Jesus e luta contra o pecado para que se torne justo, para que continue sendo justificado. Então, quando ele fala em ímpio, ele já fala em alguém perverso, alguém que é inclinado para o mal. É claro que alguém ser inclinado para o mal e alguém tropeçar são duas coisas totalmente diferentes, né? Alguém que tem prazer simplesmente naquilo, alguém que luta contra aquilo, é algo assim totalmente diferente. Quando, por exemplo, um dependente, por exemplo, chega numa clínica e diz assim, eu não quero mudar, eu quero continuar, bom, o final dele, bota 3 pontinhos aí, mas já dá para ter ideia de como é que vai ser. Mas quando chega um dependente químico, por exemplo, numa clínica e diz assim, não, eu quero ficar curado, eu quero sarar, mas ainda com tropeções, eu creio que vai haver possibilidade grande de ele mudar de vida. Então, exatamente, os dois ali, a princípio, aparentemente, na mesma condição. Porém, dentro da pessoa é que existe a diferença. Então, o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo até na sua morte, Deus tem prazer. Mas a gente entende, querido, que então, quando Deus ele usa alguma expressão, a gente já entende, olha, isso aqui é para crente que está falando. Ele está dizendo para crente, porque até na morte do crente, do cristão, até na morte do Filho de Deus, daquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, Deus tem prazer. Por quê? Porque vai para ele, porque vai para o reino dele. É como na intercessão de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Já está entrando em outro assunto. É como na intercessão, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Por quem que Abraão ele intercedeu? Por quem? Né? Pelos justos. Pelo justo Abraão. Pelo justo Ló, que Abraão intercedeu. Será lançado fora. E aí algumas pessoas até das criancinhas é o reino de Deus. Aí ela já tem ali responsabilidade sobre si, né? Aí já é uma outra conversa, uma outra história. Mas a questão é que o Senhor, ele usa alguma expressão já imaginando, já crendo. Quando a Bíblia fala sobre santos, está falando sobre aqueles que são santificados, aqueles que buscam santificação através da palavra, através do Espírito, e por aí vai. Não vou entrar muito nesse assunto, que senão a gente vai embora e eu vou acabar não terminando esse que eu comecei, tá? Mas enfim, então o apóstolo João, o que ele diz assim? Aquele que era o verbo, né? Ele estava com Deus desde o princípio. Do princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, lá no princípio, lá no começo, o Senhor já estava lá fazendo e formando todas as coisas, né? E aí entra em Mateus capítulo de número 1, versículo 23, onde fala a respeito do Deus Emanuel, né? Daquele que é Deus conosco, daquele que é Deus presente, ou seja, a manifestação de Jesus Cristo ali, claro, nos nossos dias, diretamente na teofania não, mas se manifestando também através do Espírito Santo, como nós comentamos, né? O próprio apóstolo Paulo também faz essas comparações, essa descrição a respeito do fato de ele ser a imagem invisível de Deus, né? Embora Jesus se manifestou para Paulo lá no caminho para Damasco, né? De Damasco ele se manifestou quando Paulo estava com aquelas cartas nas mãos para prender os cristãos, né? Aquela autorização dos sacerdotes. Jesus se manifestou lá, claro, em forma de uma luz muito forte que deixou ele cego, né? Mas
A questão é que depois também, por várias vezes, o Senhor também se manifestou para Paulo, onde ele diz assim a respeito da manifestação, né, a respeito daquilo que ele tinha conhecimento. Ele dizia, e ele deixou bem claro, né, que muitas coisas, nem carne, nem sangue, porque ele ficou tempo com os apóstolos também, com os outros apóstolos. Ele ficou algum tempo só bem depois, mas assim, ele disse por algumas vezes, eu não aprendi ele fala de sabedoria, não sabedoria terrena, mas sabedoria celestial, mas ele diz também, algumas coisas ele não aprendeu nem com carne, nem com sangue, mas com o Senhor, né, porque o Senhor havia se manifestado a ele por várias vezes. Ele não diz exatamente como tudo isso, mas ele deixa assim bem claro que são coisas assim muito fortes, porque nas revelações dele também, no próprio arrebatamento, como ele diz, né, menciona, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas as coisas que ele viu são coisas inefáveis e tudo mais. Mas, ou seja, o Senhor constantemente se revelando para ele também. Então nós entendemos que na vida desses homens de Deus, o Senhor ele foi muito claro, como quem diz, se você é comigo, eu sou contigo, assim Deus ele se revela, tá bom? E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela tua companhia, eu louvo a Deus porque você, nessa hora, você resolve ser com Deus, né? Você que assume o Evangelho, você que assume ali a palavra de Deus, você que assume um trabalho até mesmo na obra de Deus, é como se você dissesse para Deus, Deus, eu sou com o Senhor, independente de qualquer coisa, independente do que está acontecendo aqui embaixo, nesse mundo, nessa vida, nessa terra, eu sou com o Senhor, né? E nessas manifestações que Deus, eu creio que Deus já se manifestou por várias vezes aí, para você, né? Através de pessoas, através de até mesmo através de teofania, através de um clarão, né? Temos testemunho aqui na igreja, através de várias formas. Deus se revelou, Deus se manifestou, Deus tratou com você ali diretamente na palavra, né? Ou até mesmo você ouvindo com voz audível, Deus se revelou, se manifestou. Eu creio que aqui no nosso meio, aqui onde nós estamos, nessa sala de aula aqui, eu chamo disso de sala de aula, mas eu creio que o Senhor se revelou por várias vezes aqui, em várias pessoas. Mas é como se Deus dissesse para a pessoa, se você é comigo, eu sou contigo, e assim como eu me revelei no passado, eu me revelo nesse tempo. E aí entra naquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, né? Jesus disse, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou ontem, hoje e sempre. Então, a gente entende que se ele se revelou, ele se revela e vai continuar se revelando porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, se revelando ou muito, ou talvez nem tanto, mas ele é conosco. Então, de alguma forma, ele se revela em algum momento, você pode ter certeza disso, aí como eu acabei de comentar. Aí a necessidade de uma sensibilidade, né, nossa, para que nós possamos entender aquilo que Deus realmente tem tratado, aquilo que Ele realmente quer tratar a cada dia, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui também. Glória a Deus pelas oportunidades. Sim, aí, Jona. Glória a Deus pelas oportunidades. Tá travando aqui. Na verdade, algumas travadinhas elas acontecem por causa desse programa, de live aqui. A gente utiliza um programa de uma stream, né? A gente utiliza. Eu creio que futuramente a gente vai estar utilizando aqui um programa assim mais adequado, um programa assim que a gente vai estar podendo falar, né? A gente vai estar podendo mostrar aqui as passagens, os slides. Eu creio que não está muito longe disso, tá bom? Eu creio que em breve a gente vai ter nossos estúdios aqui para a gente poder fazer um negócio bem legal mesmo. Mas essa stream que a gente utiliza aqui, ela não é assim tão eficiente assim. Pela webcam, à noite a webcam não capta assim com tanta perfeição, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma imagem assim um pouco clara, muito clara, não com muita luminosidade, então ela filtra de uma forma diferenciada assim, dos nossos olhos, mas dá pra gente ir assimilando aí, em nome de Jesus, tá bom? Com cuidado, dá pra gente ir assimilando, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, aí dá uma perguntadinha, tá bom? A gente volta a comentar sem problema, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa continuação. Então, como eu estava falando a respeito aqui das revelações, então o apóstolo Paulo ele fala a respeito do Filho, né, do Verbo eterno, ou seja, aquele que desde o princípio, né, como eu comentei. E também o apóstolo Paulo ele escreve a respeito do Filho, dizendo que ele é a imagem de Deus invisível, que nós comentamos. E até também existe uma canção que diz, a gente canta aqui na igreja, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor
Ou seja, então, essa imagem invisível de Deus, né, que é o Senhor, né? Então, ou seja, isso até ele mesmo. Mas eu quero ler com você aqui também uma passagem, vamos voltar aqui para a Bíblia, vamos fortalecer tudo isso que a gente está falando, né? Para não ficar aqui só em palavras. Embora eu acredito que, se ficar só nas palavras, eu acredito que você iria assimilar, mas eu gosto da Bíblia, né? Colossenses, você pode abrir sua Bíblia em Colossenses, tá bom aí, uma das cartas de Paulo, né? Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, aí por volta do versículo 15, você pode abrir comigo aí, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo... vamos pegar o contexto, vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, para a gente pegar o contexto, o chave que eu quero passar para você é o 15, mas eu quero ler ali do 13, 14, 15, 16, vamos deixar bem claro assim a respeito dessa manifestação, tá? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 está escrito assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando de alguém, um sujeito que está ali no oculto a princípio, olha só. Mas quando se fala a respeito de reino, na minha Bíblia está com letra maiúscula e eu entendo que é reino de Deus. E quando ele usa a expressão filho com letra maiúscula, eu também entendo que é o Filho Jesus, porque está com letra maiúscula. Vamos lá, vamos continuar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aqui já deixa muito mais claro ainda. A saber, a remissão dos pecados. Então, claramente está falando de Jesus, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aí estampa de vez, tá bom? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações ou dominadores, né? Sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele, tá bom? E fechando aí com o versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A gente poderia estar lendo, ele vai cada vez mais registrando e carimbando a marca de Jesus Cristo, né, e a sua revelação. Mas você entende que essa revelação de Jesus, né, essa revelação do Senhor, ela nos acompanha constantemente, né? Então, é muito claro a revelação do Senhor, essa companhia que ele faz mostrando, né, ali o reino de Deus. E agora eu quero ler com você aqui em Colossenses mesmo, aí esse mesmo, não vou falar livro porque é carta, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Quando você for ler a Bíblia na sua igreja, ou você for ler a Bíblia para alguém, não fale, por exemplo, Salmos capítulo tal, tá bom? Salmo tem capítulo. Salmos número tal, tá bom? E quando você for para o Novo Testamento, deixa eu deixar bem claro assim, o que você vai encontrar de livro no Novo Testamento. E de repente a pessoa fala assim, abre lá no livro de Colossenses. Você fala, poxa, Colossenses não é livro, são epístolas. Epístolas são pequenas cartas. É a tradução mais clara e simples de epístola. Então, no Novo Testamento você vai encontrar o quê? Você vai encontrar os Evangelhos, né? Você vai encontrar o livro de Atos, esse é um livro, e você vai encontrar o livro do Apocalipse, tá bom? O demais são cartas, tá bom? São epístolas, pequenas cartas. Você vai encontrar Romanos, 1 e 2 Coríntios, você vai encontrar lá no finalzinho já, ali perto de Apocalipse, você vai encontrar Judas, mas são epístolas todas, tá bom? São cartas. Então, no livro de Colossenses, não existe. Não que isso vai fazer diferença na nossa fé. É que a primeira pessoa que ouve, por exemplo, alguém falando o livro de Colossenses ou o livro de Efésios, né? A impressão que dá quando alguém, por exemplo, que tem um pouco mais de conhecimento está sentada, não que eu não acredito, por exemplo, que a pessoa que vai ministrar, ela não vai ser usada por Deus. Deus ele usa quem ele quer. Usa a jumenta, usa a criança, usa o corvo para levar o alimento, usa o simples, usa a pessoa que tem cultura, ele usa quem ele quiser. Mas é interessante a gente transmitir confiança também para as pessoas que estão ali juntamente conosco, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Olha só, Colossenses capítulo 2, no versículo 9 está escrito assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui falando a respeito de Jesus Cristo. Então, olha só, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É interessante.
Jesus é maravilhoso, né? As maneiras com que ele se manifesta. E no versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, nós lemos também a respeito disso, né? A expressão exata, né? Eu vou voltar lá de novo, tá? Para a gente valorizar um pouco mais essa passagem de Hebreus. A gente já vai estar saindo, tá bom? Para outro comentário. Mas olha só, no versículo 3 aqui do capítulo 1 de Hebreus, olha só como que ele diz, olha só. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, falando ali do Senhor. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você percebe? Você tem ideia de que ele está falando? Né? Então, ele não está falando daqueles deuses inanimados que nós comentamos, né? Daqueles deuses humanos também, que são feitos pelos próprios homens, mas está falando a respeito aqui de um Deus criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Qualquer coisa a gente volta aqui para um próximo slide, tá? Beleza, por enquanto normal. Bom, eu vou estar passando aqui para o próximo slide. Então, olha só. A revelação de Jesus, eu creio que vai dar bem pouco tempo de eu entrar nesse assunto, a revelação por meio do Filho. E eu gostaria também, na verdade, de entrar no assunto, a revelação de Jesus lá no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós já vemos Jesus sendo revelado, Jesus sendo mostrado, sendo apontado Jesus Cristo. Né? Mas enfim, a revelação por meio do Filho, nós vamos ver aí a partir do ponto da lição dessa aula que nós estamos fazendo aqui, né? Essa revelação verbal, né, que nós comentamos até aqui a respeito do Novo Testamento, ali a respeito de João, né? Mas também no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos e vimos aí algumas vezes, né? Mas no Antigo Testamento ele também tem essa revelação, né? Então o primeiro exemplo que nós podemos comentar aqui é a referência feita ali pelo apóstolo Pedro, né? Que foi a segunda carta, lembra que eu comentei? Não é livro, é carta. Foi a segunda carta, ele ia tentando ir para a igreja contra os falsos mestres, né? Contra os falsos ensinadores, né? E aí aquilo entra naquilo que eu comentei também já um tempo atrás. Às vezes algumas pessoas comentam assim, pastor, preparar um estudo, uma aula é simples, né? Eu posso sair catando informação em qualquer site, tem muito site aí por aí, então querido, até para você estudar a Bíblia, tá? Você precisa ter sim um certo conhecimento. Então é muito importante você ter alguém para te discipular, é muito importante você ter alguém para te ensinar. Quando você tiver maturidade, quando você tiver um certo conhecimento, aí você pode criar e elaborar seus próprios estudos, tá bom? Porque, assim, é como que um pai preparando o filho para a vida. Então não dá para ele aprender com as coisas lá de fora. Não é. Porque sempre houve, sabe, falso profeta, sempre houve falso mestre, falsos doutores, isso aí sempre existiu. Então, precisa ter um cuidado muito grande, né? Então, quando o apóstolo Pedro ele fala a respeito desse assunto aí, justamente para nós tomarmos cuidado, né? Naquilo que nós vamos pegar, naquilo que nós vamos realmente ali aprender. Então, é muito bom, é muito importante a gente ter um mentor, a gente ter alguém que traz realmente a palavra de Deus para a gente. E as coisas que são ditas para nós, elas precisam ser explicadas, elas precisam ter um fundamento, precisa ter uma base. Nada, absolutamente nada pode ser fora do contexto. Tudo precisa se casar com a palavra de Deus. As coisas precisam ter resposta, tá? E olha aqui, então como nós comentamos aqui, né, Pedro ele refere-se aqui em 1 Pedro capítulo 3, onde nós vamos ler agora, Pedro ele se refere ali, né, o que já tinha sido ali dito pelos santos profetas, né, aos mandamentos de Cristo e que foram ensinados pelos seus apóstolos. Mas eu vou ler aqui, olha para você, o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo de número 3. Se você puder procurar aí na sua Bíblia, 2 Pedro fica lá no finalzinho, depois de Hebreus, depois de Tiago, tá bom? Você vai encontrar as cartas de Pedro. 2 Pedro, no capítulo de número 3 da Palavra de Deus, tá? E você vai encontrar aí, tá bom? O versículo de número 7. Eu vou ler aqui na tradução mais clássica, né, que na tradução revista corrigida, mas se você quiser também eu posso estar lendo em outra versão sem problema, estou com várias aqui abertas. Mas está escrito assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens,
Mas, amado, não ignoreis uma coisa, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ó, só que deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele se manifesta de uma maneira assim bem clara, aqui, olha só. Como que ele está se manifestando aqui? Algumas pessoas podem até comentar assim, de manifestação nenhuma. Olha aqui, ó. Quando ele fala aqui a respeito desse juízo, olha só. Mas os céus e a terra que agora existem, já fala a respeito de um criador desses céus, dessa terra. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Bom, vamos lá. E pela palavra, reservam. Pela palavra, quem é a palavra? O executador. Lembra que nós comentamos lá sobre a palavra, o verbo de Deus? Tá. Como tesouro guarda para o dia do fogo, para o fogo, né? Até o dia do seu juízo. Quando se fala a respeito do dia do juízo, está ali escrevendo com letra maiúscula, ou seja, não um dia comum, mas um dia ali especial, eu vou chamar assim, né? De um dia que vai ficar na memória, com certeza vai ficar na memória das pessoas, né? Mas quando se fala dia do juízo, está ali com letra maiúscula, ou seja, mas também já com a representação, porque hoje o Senhor está aqui como aquilo que ele mesmo disse. Ele disse, eu não julgo vocês. Ali, claro, se dirigindo aos judeus que recusavam ele. Ele disse assim, eu não julgo vocês, mas a palavra que eu digo, essa vai julgar vocês, né? Então, como a gente está dizendo aqui, a palavra que ele estava dizendo vai julgar, mas hoje ele está aqui como simplesmente um advogado para nós, um ajudador, mas no dia ele vai se colocar como juiz. Então entra aí a questão do dia especial, esse juízo dia do juízo com letra maiúscula, né? E ele vai se manifestar também de alguma forma aí justamente nesse dia, não como quem vai dar opção, mas a opção já está sendo dada por ele. Lá nós vamos dizer realmente aquilo que nós quisemos, aquilo que nós realmente aceitamos. Se você aceitou realmente abraçar a causa do Evangelho, então você vai ter um advogado com você que vai justificar você dos seus erros. Lembrando que, guarda uma palavra no teu coração, vou deixar essa última palavra com você, já vou voltar aqui para o pessoal que está aqui com a gente. Guarda essa palavra no teu coração. Carrega ela para a vida toda, tá bom? A princípio você vai falar assim, nossa, pastor, que blasfêmia, mas escuta ela toda, depois você chega à conclusão, tá bom? Então, muitas pessoas, elas vão ser julgadas não pelo pecado que cometeram, tá? Não pelo pecado que cometeram, pastor, que blasfêmia, mas pelo pecado que elas não foram perdoadas. Não pelo pecado que cometeram, mas pelo pecado que elas não foram perdoadas. Ou seja, lembra lá quando o salmista disse, quando eu me calei, meus ossos se secaram? Exatamente isso. Então, hoje nós temos alguém, não é porque estamos no altar, seja louvando, seja tocando, seja ministrando, seja recebendo as pessoas na igreja, não é porque estamos fazendo a obra que nós somos perfeitos, mas nós precisamos pedir perdão para esse Jesus que se revela para nós, tá? Não é pedir perdão para alguém que está de batina, para alguém que, enfim, aquele que põe moedinha embaixo dele lá para dar sorte. Não estou falando dessas coisas, tá? Não estou falando daquele perdão que a pessoa tem que caminhar de joelho aí durante tempo, ou ficar de joelho em grão de milho. Eu não estou falando dessas coisas, penitência, tá? Estou falando de alguém que realmente pode nos justificar. Aquilo que diz lá no começo da carta de Timóteo, aquele que é mediador entre nós e Deus, ele é um mediador. Exatamente isso. Daquele que está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há um outro o qual importa que sejamos salvos, ali falando a respeito de Jesus Cristo. Então, querido, nós não vamos ser feitos, por que não vai ser feito condenado pelo pecado que nós cometemos? Porque nós constantemente erramos, ou seja, isso é pecado, é um crime contra Deus. Então, se a gente for condenado pelo pecado que nós cometemos, poxa, não vai sobrar uma alma, então. Porque só Jesus não pecou, não vai sobrar uma alma. Então, as pessoas vão ser condenadas pelo pecado que não foram perdoadas. Por quê? Porque não se achegaram a Jesus, e aquelas pessoas que não se achegam a Ele, aquelas pessoas que não têm o costume de pedir perdão ao Senhor. Por isso vai haver a condenação. Então, é interessante a gente ter essa sensibilidade, essa percepção de que já que nós erramos, então vamos consertar também, né? O problema maior não é quando se erra, é quando não se conserta. Não é quando se quebra, é quando muitas vezes deixa quebrado. Esse é o problema maior que todos, tá bom? Então, há sempre tempo aí de voltar para Jesus
e se apegar realmente a Ele. E você que faz a obra de Deus, tá bom, querido? Lance a mão no arado, tá? Não olha para trás, não deixa as lutas, não deixa as tribulações, as adversidades tomarem conta do teu coração. Manda o mal embora, sabe? Você tem um amigo, você tem um companheiro, você tem Jesus Cristo, você tem alguém para te ajudar, você tem auxílio do céu, você tem os anjos do Senhor que estão aí à sua disposição. Você tem o Espírito Santo que é o teu ajudador, aquele que te motiva todos os dias a caminhar, a fazer a vontade de Deus. Você tem a palavra que te orienta, o Espírito Santo que te ensina a palavra. Você tem auxílio do teu lado, sabe? Então, você tem um respaldo. Então, não há motivo para de repente jogar tudo pro alto. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias faz a gente falar umas coisas assim, mas não é o desejo que há no coração do cristão. Eu tenho certeza disso, tá? As circunstâncias, as necessidades, as dificuldades faz com que a pessoa fale assim, não quero mais nada, quero jogar tudo pro alto. E Jeremias também passou por isso. E, enfim, eu sei disso, mas quando a gente para realmente para olhar para Deus, para a obra que Ele fez na vida da pessoa, em nossas vidas, né? A gente vê que, puxa, vale a pena tudo. E compensa, e a gente sabe que a recompensa é muito maior do que a luta que nós aqui como cristãos, como obreiros da casa do Senhor, estamos passando. Tá bom, querido? Então, receba aí em nome de Jesus. Bom, eu vou dar um minuto aqui para ver se alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer se manifestar de alguma forma. E quando não tiver mais ninguém, daí a gente encerra. Mas por enquanto tem gente por aqui. Vamos lá? Maria Antônia, está em nossas mãos o sim e o não, a decisão. Justamente, Maria, está nas nossas mãos a decisão, né, de realmente abraçar a causa de Deus, né, ou não. E aí eu sou até mesmo contra, né, muitas vezes. Estou cansado, estou isso, estou aquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, o cansaço, bom, Jesus já falou sobre isso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então o cansaço requer uma aproximação maior de Deus. Então, às vezes é preciso a gente administrar um pouco melhor o nosso tempo, né? Se achegar assim bem a Deus, né? E deixar realmente Deus trazer o descanso para nós, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor, Ele renovará nossas forças, as forças daqueles que esperam. Então, buscar realmente de Deus. A gente tem 8, 10 horas para o patrão. Puxa, será que a gente não tem um tempo para receber o renovo de Deus também, né? Às vezes eu vejo, eu tenho, né, a pessoa trabalha de segunda a sábado e mesmo cansado vai, mas na igreja não vai 3 cultos na semana. Poxa, olha, o coração de Deus eu não sei, eu imagino que entristece, porque o nosso fica bem triste, né? Dá a César o que é de César, mas não dá a Deus o que é de Deus. E olha que o patrão pede 8 horas no mínimo. E Deus, ali 2 horinhas, a pessoa já acha muito. Então a pessoa, você percebe que a pessoa está meio que enfadada de Deus, já querendo, sabe? Está empapuçada de Deus. Então, querida, a gente percebe que o Espírito Santo já ficou para trás, aquilo que Deus queria fazer já ficou para trás. Eu vou nem falar das pessoas que não têm mais prazer de vir à igreja, não vou nem comentar sobre isso, né? Já é absurdo do absurdo. Mas, enfim, querido, sabe, renova suas forças no Senhor, chega diante do Senhor, ora a Ele, pede a Deus forças para você buscar. Se for para você perecer, que seja como cristão, na qualidade de cristão, não na qualidade de refugiado, tá? Busca de Deus realmente, tenho certeza que Deus Ele tem o melhor. Faça a obra de Deus, volta, sabe, ao primeiro amor, sabe? Pede para Deus restaurar realmente a tua vida, a tua alma, teu espírito, pede para Deus restaurar. Aí tanto a tua fé, a tua comunhão com Deus, como também tuas forças físicas, até, sabe, querido? Mas não deixe de fazer para Deus, não. Faça para Deus. Seja aí no banco, sabe? Seja dando suporte, seja através das suas ofertas, seja através do teu louvor, seja através da tua adoração, seja através do teu trabalho, pregação, da sua música, enfim, querido, conforme Deus te chamou. Mas não dá moleza não, tá? Não dá moleza para você mesmo não. Deus, Ele deu vitória para nós ali contra principados, potestades, dominadores, contra Satanás. Ele deu autoridade para nós. Mas contra ali nós mesmos, Ele não deu essa vitória. Esse velho homem, a gente vai ter que lutar contra ele todo dia. E muitas pessoas têm perdido essa batalha, tá? Dá legalidade para o Espírito Santo, não para a carne, tá bom, querido? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não? Então eu acredito que só. Bom, se tiver algum comentário aí, tá bom, você pode estar fazendo. Quiser perguntar alguma coisa de repente, quiser fazer algum comentário, tá? Eu tô com a minha galerinha aqui toda aqui na sala de casa, tô na sala da minha casa. Tô com a galerinha toda aqui, né? Mas só isso então, né?
Então tá bom, então eu creio que é só isso. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Semana que vem, a próxima terça-feira, a gente vai, depois disso, a gente vai entrar na matéria chamada angiologia, que é o estudo sobre os anjos, tá bom? Anjos bons, anjos maus e possessão, aquela coisa toda, o anjo do Senhor. A gente vai até falar um pouco sobre isso, né? Mas na próxima aula aqui, passando essa na outra, a gente vai entrar na matéria anjos, angiologia. Mas na próxima aula nós vamos estar falando sobre homilética, tá? Porque eu estou falando aqui com pessoas que são pregadores, estou falando com pastores, estou falando com pessoas aqui que possivelmente sejam professores de escola bíblica, pessoas que estejam ministrando, de repente preparando aí trabalho em célula, preparando esboço, né, até mesmo para conversar com um amigo, evangelizar um ou outro e culto no lar. Enfim, a gente vai estar falando semana que vem sobre eu ia falar sobre célula. A gente vai estar falando semana que vem sobre homilética. Sobre o que é omelete? Omelete é aquele negócio de comer, aquele negócio que mistura o ovo com cebola, com presunto, que é aquele negócio gostoso. Não. Homilética é a arte de pregar. A gente vai estar falando exatamente sobre isso, tá bom? Então, semana que vem é um bônus, vamos chamar assim, tá? De uma aula, de um bônus. Não tem a ver com a nossa matéria. Embora eu vou colocar lá, eu vou criar, assim, algumas páginas na apostila. Eu vou criar algo, assim, para alguns slides, sim. Mas a próxima matéria, a próxima aula, a gente vai estar falando sobre homilética, uma aula só, tá bom? Só para dar uma ideia exatamente para você, tá? Não vai se aprofundar lá na história da homilética, porque surgiu, como surgiu, de onde surgiu. Não, a gente vai ali na prática mesmo da homilética, da arte de pregar, né? De conceitos, enfim, coisas assim, tá bom? Então, fica aí certo, em nome de Jesus, para a próxima terça-feira. Querido, então eu creio, não tem mais nenhum comentário, a gente fica por aqui. Não esquece, tá? Compartilha esse vídeo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um canal, irmão, chamado PR Paulo Farias. Sou PR, sim, PR de pastor. Tá? Se chama PR Paulo Farias. Irmãos, nesse canal a gente tem aí um trabalho, tá? Deixa eu falar com você. Eu tô falando aqui com pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas sábias, né? Pessoas assim que têm um conhecimento, pessoas que têm um coração voltados realmente para a obra. Então, nesse canal a gente faz um trabalho, irmãos, e para esses vídeos que eu faço, irmãos, dá trabalho, sabe? Dá trabalho. Então, às vezes eu gasto 2 dias, às vezes mais disso, às vezes 2, 3, 4 horas para fazer um vídeo, assim, um trabalho bem legal. E às vezes eu não tenho assim, o número de visualização que às vezes eu preciso, sabe? E eu preciso de visualização, eu preciso de inscritos no meu canal. Então eu peço para você, de repente você fala assim, pastor, mas eu já sou inscrito no seu canal. Então indica meu canal para algumas pessoas que você conhece. Tem um canal lá bem legal, tem estudos lá, tem muita coisa legal lá no canal. Se inscreve lá no canal. E de repente alguma pessoa pensa assim, mas eu não sei se eu sou inscrito ou não. Quando você quer saber se você é inscrito no canal ou não, você entra, por exemplo, no canal da PR Paulo Farias, você entra lá. Se você não é inscrito, vai aparecer assim, inscrever-se em vermelho. Tá? Aí, se você é inscrito, vai estar em cinza, que você já está inscrito, vai aparecer inscrito. Significa que você já é inscrito. Mas se aparecer inscrever-se em vermelho, daí você clica em cima de inscrever-se, aí significa que você já está inscrito, você já colaborou comigo. E aí também, de repente você gosta, você simpatiza com o trabalho nosso e você vai encontrar aí também nessa onda toda, você vai encontrar, por exemplo, um sininho, sabe? Ali na inscrição você vai encontrar, e nesse sininho, você clica nele, né? E vai aparecer escrito ali, se você quer receber algumas notificações, todas, algumas só e tal, mas você clica ali em todas. Aí cada vídeo que eu postar, o próprio YouTube vai notificar você, vai avisar você que, o PR Paulo Farias já está enviando um vídeo. Aí você é a opção, você assistir ou não, mas você vai estar atento a tudo aquilo que a gente está postando aqui no canal. Você não vai perder nada daquilo que a gente está postando, e de uma maneira muito prática, do que você ficar procurando os vídeos. Automaticamente você vai ter acesso aos vídeos, tá bom? Então participa conosco, todas as nossas aulas estão lá nesse canal PR Paulo Farias, tá bom? Então assiste lá, compartilha. E isso que eu queria comentar com você. E nesse dia de hoje, sabe, eu postei aqui, coloquei 2 links para você acessar eles. Eu criei um estudo exatamente sobre esse acontecimento, sobre aquilo que aconteceu aí por esses dias, né, o assunto, né, da semana ou do mês, ou
desses últimos meses aí, né? Sobre o Lázaro Barbosa, sobre esse assassino aí que, né, de série, né? Que matou várias pessoas aí e estava foragido da polícia. Ficou 20 dias aí, deu trabalho para a polícia. Mas eu fiz esse vídeo, irmãos, um vídeo abençoado, tá bom? Claro, eu trouxe algo de reflexão da palavra de Deus, né? É um trabalho assim meio que evangelístico também. Aproveitando, falando do assunto, mas um trabalho meio que evangelístico. E tem lá slides, tem muita coisa legal. Versículos bíblicos, reflexão. Assista lá, eu coloquei o link aí. É só clicar nesse link, vai dar lá no meu canal. E você vai assistir lá você vai encontrar outros vídeos também. Tá bom? Combinado? Então tá. Então, querido, eu fico por aqui, tá bom? Na próxima terça-feira nós nos encontraremos com nossa aula de homilética, a arte de pregar, tá bom? Só quero lembrar para você que na quinta-feira nós teremos aí a campanha que o nosso evangelista Felipe vai estar na direção dessa próxima campanha que ele vai estar fazendo aí, tá bom? E tenho certeza que vai ser bênção, né? E vai ser abençoador para a tua vida. O tema, querido, deixa eu confirmar aqui. O tema é Em Busca do Meu Milagre, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção, muitos testemunhos serão contados. E tenho certeza que nós estaremos buscando cada vez mais o impossível de Deus, o milagre dele para as nossas vidas, tá bom? Então, fica por aqui. Deus abençoe, graça e paz. Um abraço, até próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá. E não esquece de deixar seu like nesse vídeo, tá bom?